Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Renato e estamos de volta com mais uma aula de matemática. Nesta aula de hoje, nós iremos dar continuidade ao estudo do cálculo de probabilidades e iremos ver algumas situações específicas que vão envolver os eventos complementares, a união de eventos e, em uma segunda parte desse vídeo, iremos tratar também sobre a probabilidade condicional e também sobre a probabilidade de eventos independentes. Tá ok? Então, vamos comigo dar início a mais uma aula. Bom, gente, vamos iniciar fazendo uma revisão rápida do que vimos na aula passada, né? Que foi como calcular a probabilidade de um evento. Nós vimos, né, que esse cálculo é feito da seguinte forma. Eu chamo esse P de A da probabilidade de um evento, lembrando que isto é um número que está sempre entre 0 e 1, que pode ser escrito na forma de decimal, fração ou também de porcentagem. Essa probabilidade é obtida como? Você vai dividir o número de elementos do conjunto A, né, que forma aquele evento, e divide pelo número de elementos do espaço amostral, tá bom? Lembrando para vocês, pessoal, que o espaço amostral é o conjunto que tem todos os elementos, tá? Que você vai analisar, e o evento é apenas aqueles elementos que são favoráveis a um determinado caso, tá certo? Então, vamos aqui ver um exemplo para a gente poder relembrar um pouco sobre esses conceitos. Vejamos. No lançamento de dois dados, qual a probabilidade de sair dois números iguais em ambos? Bom, gente, lembrando para vocês, né, que em um dado eu tenho 6 possibilidades diferentes, mas quando eu trabalho com dois, eu vou analisar isso aqui numa tabelinha. Eu vou colocar aqui os elementos do primeiro dado, certo? E aqui ao lado eu vou colocar os elementos do segundo dado. Veja que para cada dado eu tenho 6 possibilidades. Mas quando eu vou combinar 2, né, isso aqui eu multiplico, né, fica 6 vezes 6. Portanto, vai ser 6 possibilidades ao todo. Ou melhor, 6 vezes 6, 36. Que seria assim. Eu vou analisar aqui, né, a primeira parte. Se o primeiro dado sair 1, aqui pode variar, né, o segundo. Então, seria esses pares. 1 e 1, 1 e aqui 2, aqui 1 e 3. E por aí vai. Mas eu quero apenas saber os números iguais, mas eu tenho que levar em consideração todo o espaço amostral que eu posso gerar aqui, né, com essa configuração de dados. Que no caso, a gente vendo todos eles seriam esses. 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5 e 6. Se aqui sair 3 no primeiro dado, pode ser 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4, 3 e 5, 3 e 6. E para isso eu faço logo de todos eles. Tudo bem? Ou seja, pessoal, nesse caso aqui, o meu espaço amostral, certo? Ele é composto por um número de elementos igual a 6 vezes 6 dá 36 elementos. Aí, pessoal, eu quero saber, né, o meu evento A, ele é o quê? Sair número igual em ambos dados, tá? Pode ser em ambos ou nos dois. Aí, pessoal, acompanhem comigo. Esse meu evento A, ele é o seguinte, olha, eu quero que saia apenas números iguais. Eu tenho aqui 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5 e 6 e 6, certo? Ou seja, o número de elementos do meu conjunto A, né, que é o evento sair números iguais, ele tem 6 elementos, que a gente acabou de ver aqui no lado, na minha tabela. Ou seja, se eu quero encontrar a probabilidade de ocorrer o evento A, né, que é sair números iguais em ambos os dados, eu vou dividir o número de elementos, que é 6, do meu evento,
pelo número de elementos do espaço amostral, que é 36. Ou seja, eu vou simplificar essa fração. Posso dividir todo mundo aqui por 6, né? Porque são múltiplos de 6. Então, 6 dividido para 6 dá 1. E 36 dividido para 6 dá 6. Ou seja, a probabilidade de ocorrerem números iguais no lançamento de dois dados é de 1/6. O restante, né, serão números diferentes. E é justamente, pessoal, com base nessa segunda informação que eu dei para vocês, né, de o restante ser número diferente, que a gente vai ver aqui um segundo exemplo, que trata o seguinte. No lançamento de dois dados, qual a probabilidade de sair dois números diferentes? Agora, pessoal, eu não quero mais os iguais, eu vou querer os números diferentes. Lembrando, né, o nosso espaço amostral possui 36 elementos, no lançamento de dois dados. Os que são iguais são 6, tá? Então eu posso pensar o seguinte, os diferentes vão ser 36 menos 6. Então eu vou dizer aqui que sair números diferentes vai ser 36 menos 6. Portanto, serão os 30 elementos que restam. Aí, pessoal, para poder fazer essa probabilidade, não é isso? Eu faço o seguinte. Eu vou chamar esse evento de A complementar, né? Porque os que não são iguais são diferentes. Vai ser igual a 30 dividido por 36, que é o meu espaço amostral. Posso simplificar por 6, né, cada um deles, que eu vou encontrar 5/6. Beleza, resolvido. Mas, pessoal, lembre-se, né? Os elementos que não são iguais são diferentes. E se eu juntar todos eles, eu formo um espaço amostral. É justamente essa a ideia de evento complementar, que nós vimos semana passada, que era o seguinte. Eventos complementares são aqueles em que a sua união resultam, né, nos elementos do espaço amostral. Aí, para esse tipo de evento, né, nós podemos fazer o seguinte. A probabilidade de um evento complementar chamado de A barra pode ser calculada da seguinte maneira. Eu vou calcular a sua probabilidade sendo igual a 1. Por que o 1? Porque o 1 é a soma de todas as probabilidades de um espaço amostral, tá, gente? Menos a probabilidade daquilo que eu não quero. Se eu não quero números iguais, eu quero apenas os diferentes. Então eu faço a dos 1 menos os iguais. Que seria então feito assim, olha, para a gente ver aqui uma segunda maneira. Se eu for fazer, né, esse complementar assim, acompanhe comigo. Posso fazer, ó, probabilidade do evento complementar igual o 1 menos. Quanto aqui foi o P de A? O P de A foi igual a 1/6. Então eu faço menos 1/6. Tiro o MMC, que é igual a 6. Aí eu faço 6 vezes 1 dá 6, menos 6 dividido por 6 vai dar 1. 1 vezes 1, 1. Aí aqui fica 6 menos 1 dá 5. E repete o 6. Ou seja, deu igual, tá? Então eu posso fazer usando a diferença, né, daquilo que eu tenho menos o que eu não quero. Esses aqui, no caso, eram os que eram iguais. Tá? Se eu tirar os iguais, eu salvo apenas os elementos que são diferentes. Certo? Aí, pessoal, eu também posso fazer, né, tirando o 1 menos a probabilidade daquilo que eu não quero. Tá certo? Então, fica aí para nós essa notação, né, de como fazer o cálculo de probabilidade de eventos complementares. Tá? Lembrando, né, esse 1 está aí por quê? Porque a soma de toda a probabilidade de todos os eventos, né, de um espaço amostral resulta em 1 ou 100%. Tá certo? Então, vamos aqui adiante. Agora vamos ver, pessoal, a probabilidade da união de dois eventos. Nós vimos aqui, né, que um evento complementar, quando eu uno ao seu evento anterior, né, resulta em 1. Mas quando eu tenho dois eventos que são distintos, né, como é que eu posso calcular, então,
a probabilidade da união desses dois eventos. Acompanhe comigo. Para determinar a possibilidade de ocorrer um evento A ou um evento B, podemos calcular a probabilidade da união desses dois eventos. Veja, vamos primeiramente trazer para nós, né, um exemplo, que diz o seguinte: retirando-se uma carta de um baralho, qual a probabilidade dela ser de ouros, né? Ou dela ser de paus? Pessoal, temos aqui, olha, como característica marcante o uso desse ou, certo? Esse ou, para nós, ele vai ser uma ideia de soma, tá bom? Aí acompanhe comigo, porque pode ser uma coisa ou a outra, né? Ou as duas juntas. Acompanhe. No baralho, eu tenho 52 cartas, ou seja, o meu espaço amostral, né? O seu número de elementos vai ser igual a 52 cartas. Aí, vejamos. Eu quero saber, né, a probabilidade de eu encontrar uma carta de ouro ou de paus. O que eu faço? Para saber a probabilidade de ouros, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar que o evento A é sair uma carta de ouro. Ouros, né, no plural. Aí eu vou escrever que a probabilidade do evento A vai ser igual. Quantas cartas de ouro eu tenho, pessoal? São essas aqui de baixo, olha. Eu tenho um total de 13 cartas. Então vai ser 13 dividido pelo espaço amostral, que é 52. Posso simplificar, né? Por 13. E eu encontro um total de 1 quarto. Vamos para o evento B, né? Que o evento B será definido como sair uma carta de paus. Pessoal, a carta de paus, né? É essa primeira aqui. Nós temos 13 cartas também. Ou seja, para o evento B, eu tenho o seguinte: 13 também em 52. Posso dividir por 13, né, também, igual eu fiz anteriormente, e encontrar um quarto. Pronto. Eu já achei a probabilidade de sair uma carta de ouro e de sair uma carta de paus. Ambas é de um quarto. Agora, como é que eu vou fazer para achar a união dessas duas? Pensem comigo. Se eu tenho 13 de paus e 13 de ouros, eu tenho 26 cartas que são possíveis aqui. Ou seja, eu vou ter 26 em 52. Essa seria a minha probabilidade. Mas vamos aqui à ideia de como fazer esse cálculo. A probabilidade da união de dois eventos A e B, mutuamente exclusivos, quer dizer o quê? Que um não afeta o outro, tá, pessoal? Eles não têm elementos em comum, né? Pois aqui eu tenho apenas cartas de paus e apenas cartas de ouros, tá certo? Continue. É dada por, né? A probabilidade da união, tá? Esse uzinho significa união, tá bom? É dada pela a probabilidade de A mais a probabilidade de B. Lembra, né, que esse ou dá a ideia de soma, tá bom? Então, eu posso encontrar, né, a resposta final fazendo o seguinte: a probabilidade de sair uma carta de paus ou uma carta de ouros, né? Esse ou, pessoal, é ideia de união, tá? Vai ser igual. A probabilidade de A é um quarto, mais a probabilidade de B, que também é um quarto. Ou seja, 1 mais 1, 2, e repete o 4, né? Soma de frações. Posso simplificar por 2, que eu vou encontrar, então, 1 meio. E essa aqui é a minha resposta para esse problema. Aí, como eu disse para vocês, se eu tenho 13 cartas de paus, mais 13 cartas de ouro, eu tenho 26. 26, né? Num total de 52. Se eu dividir todos eles dois por 13, eu vou encontrar, né? O 26 é o dobro de 13, né? Vou encontrar 2. E 52 é o quádruplo, então fica 2 quartos. Que era o que eu tinha bem aqui, olha. Eu posso simplificar por 2,
que eu encontro também um meio. Ou seja, eu tenho as 13 de paus e as 13 de ouros. Eu vou ter 26. Ou seja, a metade delas, ela corresponde à união do meu evento. Entendido? Então, para você unir dois eventos, basta você somar as probabilidades de cada um deles para encontrar a probabilidade da sua união, tá? Mas, pessoal, acontece que às vezes existem elementos em comum. Acompanhe comigo o segundo exemplo. Retirando-se uma carta de um baralho, qual a probabilidade dela ser de copas ou ela ser um rei? Bom, acompanhe comigo o seguinte, olha, deixa eu aqui mudar a cor do pincel. No meu baralho, pessoal, eu tenho isso aqui, tá? As cartas de copas são todas essas 13 cartas aqui, certo? Do coração vermelho. Eu quero saber a probabilidade de tirar ela, né? Para ser uma carta de copas, eu tenho 13, né? Em 52. E para ser um rei, eu tenho o seguinte, olha. São essas últimas aqui, olha. Não importa o naipe, tá? O que importa é que seja um rei, tá certo? Eu vou ter 4 cartas, né? Que são reis em 52. Ou seja, é 4 em 52. Porém, vocês estão percebendo aqui comigo, olha, que eu estou contando aqui duas vezes o rei de copas, quando eu analisei somente as cartas de copas, e mais uma vez quando eu analisei apenas os reis, né? Que tem o rei de paus, copas, espada e ouros. Mas observe que tem um elemento em comum, tá? E essa carta comum é como se eu estivesse contando duas vezes. Aí como é que eu vou fazer esse tipo de cálculo? Acompanhe comigo. Nesse caso, né, existem elementos comuns nos dois eventos. Que sair carta de copas, tem um rei aqui, e sair um rei, também tem um rei de copas. Ou seja, existe uma interseção, tá? Estou vendo aqui claramente, né, que interseção é essa, que é essa carta aqui. Tá ok? Quando há, pessoal, a interseção, né, a probabilidade da união de eventos é calculada assim. Eu vou continuar, né? A probabilidade da união de A e B vai ser igual a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a interseção. Ou seja, eu vou retirar os elementos que são repetidos, tá? Para não contá-los duas vezes. Então seria assim, nesse caso, ó, a probabilidade de sair uma carta de copas, né, que é o evento A, unido ao evento B, que é sair uma carta de rei, vai ser igual a 13 em 52 menos 4 em 52. Aí eu faço o seguinte, ó, menos, eu tenho uma carta em 52 que é um rei de copas, tá certo? Que seria a união. Ou melhor, a interseção, né? Ser uma carta de copas e rei, né? Que seria então o rei de copas. Aí o rei de copas, né? Eu vou ter uma em 52. Aí, pessoal, vamos aqui comigo, né? Fazendo aqui a nossa soma. Pronto. Aqui soma e aqui subtrai. Isso vai ser igual. Repete o 52. Aí você faz 13 mais 4 dá 17. 17 menos 1 fica 16. Nós podemos, né, simplificar isso aqui por 2, ou melhor, por 4, que vamos encontrar o seguinte. 16 por 4 vai dar 4. E 52 por 4 vai dar 13. Certo? Então, essa probabilidade seria 4 em 13. Tá certo? De ser ou carta de copas ou de ser um rei. Entendido, pessoal? Então, gente, a primeira parte desta aula conclui-se aqui. Espero que vocês tenham compreendido, né, os exemplos. E fica para vocês uma atividade.
Mas antes dela, teremos uma segunda parte desse vídeo que daqui a pouco será dado início. Tá ok? Então aguarda.